Bom dia, amados irmãos, queridos. Estamos juntos mais uma vez nessa manhã e hoje para intensificar as nossas orações pelo nosso país, pelo momento delicado que estamos vivendo. De acordo com as notícias de ontem, o quadro continua instável e aumentando o número de pessoas infectadas e também o número de óbitos em São Paulo e no Brasil inteiro. É lamentável a gente ter que dar essa notícia, mas é necessário que a gente o faça para que nós possamos intensificar as nossas orações e buscar juntos a misericórdia de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, para as nossas igrejas e para o nosso país, para o nosso povo de um modo geral. O texto que eu gostaria de deixar com vocês nesta manhã, para o nosso momento sublime, fala sobre a cura do cego que nós chamamos de Bartimeu. Está em Marcos, capítulo 10, texto muito interessante, bastante conhecido de todos nós. A Bíblia diz nesse texto, nos ensina algumas lições preciosas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira é que Jesus, passando, como sempre, cercado por uma grande multidão, diz o texto que o cego estava à beira do caminho mendigando, assim como muita gente o faz, ainda que não mendigando dinheiro, esmola, mas mendigando outras coisas, outras necessidades muito importantes, e nós precisamos aprender e ver que no mundo em que nós vivemos há muita gente precisando de socorro urgente. E é nesse instante que o texto diz que ele, sabendo que se tratava de Jesus, a motivação daquela aglomeração, então ele começa a clamar por Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esta é uma primeira lição que eu gostaria de passar para vocês, o fato dele sabendo que se tratava de Jesus. Então alguém já havia dito para ele, alguém já havia pré-evangelizado aquele rapaz, já havia falado a respeito do poder de Deus, as misericórdias, o quanto Jesus era capaz de intervir na vida dos enfermos e socorrer pessoas. Então é muito importante que nós façamos isso no dia a dia. E quando ele soube, então ele clama. Então ele sabia a quem clamar, ele sabia que Jesus era o filho de Davi, o Messias prometido por Deus às nações, e que ele, portanto, era o nosso Salvador e poderia ser também o Salvador dele. E a Bíblia diz que nesse instante, quando ele chamava por Jesus, as pessoas começaram a dizer para ele, a baixar a voz, o tom, porque ele estava atrapalhando. Jesus estava atendendo as pessoas, e a Bíblia diz que quanto mais eles proibiam ele de falar, ele falava mais alto, ele clamava, ele gritava por Jesus, ele clamava por misericórdia. Ele ainda não conhecia Romanos capítulo 10, verso 13, que diz lá: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque esse texto seria escrito tempos depois, mas ele usa o mesmo expediente, ele clama por misericórdia, ele invocou o nome do Senhor para receber a cura e também a sua salvação. Jesus, filho de Davi. E quando Jesus, então, pergunta do que se tratava, então manda que ele se apresentasse, que ele viesse até a sua presença. A Bíblia diz que ele, deixando imediatamente a sua capa, a sua capa que ele servia de proteção do frio, do calor, que era tudo que ele tinha. Para um mendigo que estava ali naquela situação, a sua capa era algo mais precioso que ele tinha. Então, naquele momento, ele decide que algo mais precioso estava o aguardando lá diante de Jesus. Então, ele se livra de qualquer coisa que pudesse atrapalhá-lo. Então, ele se livra daquela capa. Assim como muita gente que vive debaixo de capas, capas da moralidade, capas da vergonha, capas da culpa, e por isso mesmo, às vezes, deixam de ser abençoados por Deus, mas ele se livrou daquela capa, e diz o texto que ele se apressou, ele foi às pressas ao encontro de Jesus. É assim que nós devemos nos aproximar do Senhor, não deixar que nada nos impeça, nem as pessoas, nem a vontade da multidão, e muito menos os nossos bens materiais. Não vamos deixar que nada disso atrapalhe a nossa aproximação do Senhor. E quando ele chega na presença de Jesus, Jesus pergunta o que ele queria, e o que ele foi muito objetivo na sua oração: eu quero enxergar de novo.
e a Bíblia diz que Jesus então ordenou que ele voltasse a enxergar. Recebeu uma grande bênção. E recebendo essa grande bênção, a Bíblia diz que ele quis seguir a Jesus, ele glorificou ao Senhor Jesus, ele passou daí adiante a seguir a Jesus. Porque quando Jesus chega lá a Jerusalém, né, ele estava indo de Jericó para Jerusalém, então diz que ele seguiu Jesus, então ele seguiu Jesus e viu os últimos acontecimentos lá em Jerusalém, com Jesus e os seus discípulos. Que lições maravilhosas. Eu gostei nesta manhã, nesse momento sublime, desafiar você a agir, a agirmos juntos. Vamos fazer como aquele rapaz. É Jesus que está nos falando, a sua palavra nos anima a clamar por ele, então vamos clamar, porque ele é o filho de Davi, ele é o filho de Deus, o nosso Salvador. Ele pode ouvir a nossa oração, ele pode atender o nosso clamor. Então nesta manhã vamos intensificar, sim, as nossas orações. Vamos fazer como aquele rapaz fez. Não vamos deixar que nada nos impeça. Nada, incredulidade, nada vai nos impedir de clamar, de pedir ajuda ao Senhor Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso povo, do nosso país. Faça isso. Vamos orar juntos. Um bom dia.